Hey pessoal, hoje à noite nós vamos parar numa estrada chuvosa, num ponto quase esquecido do mapa, onde o cheiro de café fresco parece esconder um passado mais forte que a cafeína. Você está dirigindo há horas. As gotas de chuva tamborilam sobre o teto do carro, como se te acompanhassem com ritmo de tambor de guerra, lento, repetitivo, impossível de ignorar. Os faróis cortam a neblina como espadas cansadas, revelando uma placa velha de madeira. Café, Dona Luz. Você freia. O motor geme em agradecimento e você sai puxando o casaco para se proteger do vento que parece querer atravessar seu peito. Lá dentro, a luz é morna, amarelada. Cheira a pão velho grão moído na hora e solidão aquecida. Uma mulher se vira atrás do balcão. Ela segura a xícara com duas mãos, mas seus dedos não param de tremer. Você nota, mas finge não notar. Ela diz bom dia com a voz tão baixa que mal escapa dos lábios. Você responde com um sorriso desses que só ricos entediados em viagem sabem dar, simpático demais para ser sincero. Mas ela não sorri de volta. Você se senta. O assento range. Ela pergunta açúcar ou adoçante, mas nem espera a resposta. O café chega, e com ele o primeiro silêncio pesado. Você não está acostumado a ser ignorado, especialmente por quem deveria servir com os olhos. Mas algo nela incomoda, intriga. O cabelo preso de forma desleixada, a blusa de flanela com cheiro de madeira, os olhos castanhos que não encontram os seus, mas sabem exatamente onde você está. E então você vê uma pulseira, simples, feita de couro cru com contas de cerâmica. É idêntica à que uma antiga namorada usava muitos anos antes, em um verão que você se esforça tanto para esquecer. Você segura a xícara, mas agora são seus dedos que tremem. So before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. Comenta aí de onde você está ouvindo e que horas são por aí. Now dim the lights, maybe turn on a fan for that soft background hum, and let's ease into tonight's journey together. Você toma o primeiro gole. Está forte, quase amargo, igual a sensação que cresce em você. Você volta no dia seguinte. Não por causa do café que era bom, mas não inesquecível. Nem por causa da estrada que continua vazia, molhada e entediante. Você volta porque algo naquele lugar ficou grudado em você. Um tipo de silêncio que parecia conversar. Uma presença que se recusa a ser esquecida. Você diz para si mesmo que é só curiosidade, que vai tomar mais um café, esticar as pernas e seguir viagem. Mas honestamente você sabe, está voltando por ela. Quando você entra, a sineta sobre a porta toca de novo. Ela está atrás do balcão como ontem. As mãos ainda tremem um pouco menos, talvez. Hoje ela te encara. Por meio segundo. Só isso. Mas é o suficiente para fazer seu estômago apertar. O mesmo de ontem, ela pergunta. Você assente. Mas quando ela se vira para preparar, você responde. Na verdade, pode ser com leite hoje. Ela não responde. Mas você percebe o leve levantar da sobrancelha. Quase como se dissesse, então você lembra do que tomou ontem. Enquanto ela prepara, você repara nos detalhes. A chaleira de ferro. A cortina com florzinhas desbotadas. Um rádio antigo desligado. E ali atrás do vidro embaçado da janela, uma sombra se move. Não é carro, nem cliente, apenas alguém. Vendo. Ela entrega o café com a mesma expressão de quem entrega contas atrasadas. Mas quando seus dedos tocam na xícara, você nota que ela hesita. Por um instante parece que ia dizer algo, mas morde o lábio e se afasta. Você senta-se na mesma mesa, sozinho, de novo, e bebe. Desta vez está mais suave. Tem canela. Isso não foi pedido. Ela está testando algo. E você sorri. É um sorriso pequeno, mas ele fica. Então você a vê limpando a mesma parte do balcão repetidamente, como se quisesse ficar ocupada, como se estivesse esperando algo acontecer, mas não soubesse o que. Você se aproxima, pede um pedaço do bolo na vitrine. Ela serve ainda sem olhar. Você comenta, está mais quente hoje, não acha?
Ela respira fundo. Não, estou sempre com frio. Silêncio. De novo. Você quer perguntar o que a faz tremer. Quer saber se é uma condição médica, medo, trauma, ou apenas o ar úmido do interior. Mas não pergunta, porque de algum modo você sente que a resposta virá. Com tempo, com calma, com café. Lá fora um caminhão passa e joga água na calçada. Ela corre para fechar a janela. E quando volta, o cabelo solto cai sobre os ombros. Pela primeira vez você vê seu rosto por inteiro. Ela não é jovem, mas há uma beleza quieta ali, marcada por noites mal dormidas e sonhos sobreviventes. Você termina o bolo, deixa o dinheiro na mesa e diz, até amanhã. Ela não responde, mas desta vez ela observa quando você sai. E dessa vez é você quem treme um pouco ao abrir a porta. No terceiro dia você já não finge que é por acaso. Sai cedo apesar da chuva fina e segue direto pela mesma estrada. O carro parece saber o caminho sozinho. Cada curva molhada, cada árvore encharcada, cada poste inclinado, tudo te conduz para aquele café esquecido pelo mundo. Quando chega, ela já está lá. A porta range do mesmo jeito. O sino toca com a mesma nota cansada. Mas hoje ela não está atrás do balcão. Está sentada à janela com um caderno nas mãos. Escreve algo com caneta preta. Rabisca. Morde o tampo da caneta. Pensa. Você hesita por um momento. Então pigarreia. Ela se sobressalta. Ah, bom dia. Posso sentar aqui hoje? Você aponta para a cadeira em frente. Ela observa. A resposta não vem com palavras, mas com um leve aceno de cabeça. Você se acomoda. Pela primeira vez os dois compartilham uma mesa. De perto, o caderno mostra desenhos. Pequenos, feitos com pressa. Canecas folhas, um par de mãos. Tremendo. Você desenha bem, você diz. Ela fecha o caderno rápido demais. Não é nada, só rascunhos. Você pede café. Ela se levanta para preparar. Enquanto isso, você percebe um detalhe curioso. Há uma pequena moldura pendurada ao lado da porta da cozinha. Dentro, uma foto antiga. Um homem e uma mulher rindo sob um toldo vermelho. O homem tem olhos parecidos com os dela. Seus pais? Você pergunta quando ela volta. Ela hesita. Era meu irmão. Silêncio. Ele morreu há 6 anos. O café era dele. Você engole seco. Sinto muito. Ela dá de ombros. É só café agora. Você segura a xícara. O calor sobe pelos dedos. Ela senta de novo, dessa vez sem o caderno. Te observa com olhos que não fogem mais. Você sempre viaja sozinho. Quase sempre. E o que faz quando encontra algo que quer ficar? Você pensa. A pergunta não foi sobre o café, não sobre o bolo, nem sobre a estrada. Você responde com outra pergunta. Você sempre fica aqui. Ela não responde. Mas pela primeira vez sorri. Um sorriso tão curto quanto o vapor que sobe do café, mas que queima mais do que ele. Então ela se levanta, pega o caderno, rasga uma página e dobra em 4. Não leia agora. Ela coloca o papel no bolso do seu casaco. Você sente algo ali. Algo que vai mudar o jeito como você viaja. E como você volta. Lá fora, a chuva parou. O sol ameaça quebrar as nuvens. E você entende que esse lugar não é mais uma parada. Está se tornando um destino. Você não abre o papel. Não naquele dia. Ele fica ali dobrado no bolso interno do seu casaco caro, entre a carteira de couro e a chave do carro importado. É estranho, mas você quase esquece que ele está lá. Quase. A rotina começa a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, você se pega acordando com vontade de ir ao mesmo lugar. O GPS já nem é necessário. Você dirige mais devagar, como se estivesse aproveitando o caminho, ou adiando o reencontro. No café, ela já está de pé atrás do balcão. Hoje, o cabelo está preso em um coque torto e a farinha em suas bochechas. Quando te vê, não sorri, mas também não desvia os olhos. O jogo silencioso continua. Hoje tem bolo de fubá com erva doce, ela diz. Você leu minha mente? Você responde.
Ela te serve como se não fosse nada demais. Como se você fosse só mais um cliente. Mas você sabe, e ela sabe que isso já virou outra coisa. Você se senta no canto. Pela janela vê uma criança brincando com um cão magro na rua. O mundo aqui se move mais devagar. E pela primeira vez você não sente pressa. Então ela se aproxima, com uma caneca de café nova diferente das anteriores, decorada com pequenas flores azuis. Essa é sua agora, ela diz. Você a segura. É bonita, frágil, quase como ela. Você dá nomes às canecas, só as que não quebram. Vocês riem, pela primeira vez de verdade. E nesse riso compartilhado, o ar fica mais leve. A distância entre vocês começa a desaparecer. De repente você se lembra do papel. Você o tira do bolso com cuidado. Ela observa, mas não tenta impedi-lo. Você desdobra lentamente. A letra é fina, feminina, inclinada para a esquerda. Só tem uma frase. Você não precisa me salvar. Você levanta os olhos. Ela já está voltando para o balcão. Como se aquela frase não tivesse sido escrita por ela. Como se você não estivesse agora completamente desarmado. Você lê de novo. E de novo. É a primeira vez que alguém diz isso para você. Você que sempre chegou resolvendo, comprando, mandando. Agora, parado com uma caneca de flores nas mãos e um bilhete que te vira ao avesso. Lá fora o cachorro late. A criança sorri. Aqui dentro tudo mudou. E você não sabe mais se foi ela quem tremeu primeiro ou se agora é você. Você acorda mais cedo do que o necessário. Não porque tenha algo urgente, mas porque seu corpo já espera o caminho, o café e a presença dela. Hoje você se pega escolhendo a camisa com mais cuidado. O relógio que costuma usar em reuniões fica na gaveta. Você opta por algo simples. Algo que combina com estrada com chuva, com bolo quente e conversas que dizem mais pelo que não dizem. Ao chegar, percebe que algo mudou. As janelas estão abertas e há música no ar. Baixinha, como se o rádio tivesse voltado à vida, só para preencher os espaços vazios entre uma colher e outra. A canção é antiga, dessas que sua mãe colocava nas manhãs de domingo. Violão suave, voz feminina, um pouco rouca. Ela está de costas preparando algo. Um cheiro novo, talvez laranja com cravo. Quando você entra, ela nem precisa se virar. Bom dia, milionário. Você ri. Nem todo mundo sabe disso. Mas seus sapatos entregam. Você olha para os pés. De fato, são caros demais para um vilarejo onde todo mundo usa sandálias. Preciso comprar tênis. Você comenta. Precisa não. Quer. Você gosta da forma como ela te desmonta com gentileza. Não há ironia amarga, só uma leve provocação, o tipo de conversa que você não tinha há anos. Hoje, ela senta com você, sem avental, com um copo de suco. Me conta, o que você faz quando não está por aqui? Fecho acordos, assino papéis, dou ordens. E o que você faz por você? A pergunta fica no ar. Você nunca pensou nisso. Compro coisas que não preciso. Durmo pouco. Finjo controle. Ela sorri. Então aqui você está em detox. Você observa a parede ao fundo. Tem uma pintura de uma casa no campo, sem assinatura. Foi você quem pintou. Foi meu irmão. Antes de... Bom, antes. Silêncio. Ela toca na pulseira de couro. A mesma. Seus dedos giram uma das contas como se fosse um mecanismo de tempo. Você pergunta quase num sussurro. Era ele quem fazia você tremer. Ela encara a mesa por alguns segundos. Depois respira fundo. Não. Era o que veio depois dele. A frase pesa, mas ela não muda o tom de voz. Não dramatiza. Apenas solta a verdade como quem varre o chão. Você não insiste. Mas ali entre os farelos de bolo e o suco de laranja, nasce algo novo. Algo que não tem nome ainda. Mas que parece prometer: eu aguento o peso se você me deixar carregar junto. E pela primeira vez, ela não treme enquanto segura a xícara. Mas você sim. No sexto dia, a estrada parece mais curta. Não que ela tenha encolhido, mas você a atravessa com menos distração. Como se cada árvore já fosse conhecida. Como se cada buraco no asfalto fosse parte do caminho até ela.
Quando você entra no café, a sineta toca como sempre. Mas hoje ela não está visível. Há apenas uma pequena placa no balcão. Volto em 5 minutos. Sirva-se. Você hesita. Atrás do balcão, a garrafa térmica está cheia. Há canecas limpas ao lado. Você escolhe a sua, a das flores azuis, e se serve. O aroma do café te abraça como um cobertor quente. E pela primeira vez desde que chegou àquela cidadezinha, você sente que pertence a algum lugar. Você se senta. Espera. Minutos depois, ela entra pela porta dos fundos com uma sacola de pão quente e o rosto corado. Não achei que você viria hoje. Está frio lá fora. Eu sou persistente. Ou teimoso. Ela sorri. Está diferente. Solta. A pulseira ainda está ali, mas hoje os dedos não a tocam tanto. Ela se senta ao seu lado, não em frente. E isso muda tudo. Quero te mostrar algo, ela diz. Do bolso do avental, ela tira uma fotografia pequena, antiga. Está um pouco desbotada com cantos gastos. Nela, uma mulher sentada em uma bicicleta enferrujada, cabelos ao vento, rindo como quem não tem passado. Essa era eu, antes. Você olha com atenção. O que aconteceu depois? Ela responde olhando para fora através da vidraça. Eu desci da bicicleta e esqueci como subir de novo. Você não diz nada, mas pega sua carteira. De dentro tira uma foto antiga sua. Você com terno e gravata rodeado de homens importantes em uma conferência internacional. Esse era eu, antes também. Ela olha. Por que você carrega essa foto? Para lembrar o que eu não quero ser de novo. Ela apoia a cabeça no encosto da cadeira. Fecha os olhos por um segundo. Engraçado como a gente se agarra às coisas erradas, né? E às pessoas erradas também. Você completa. Ela te olha. Dessa vez profundamente. Sem medo. Sem tremores. A pessoa errada pode ser certa. Só no tempo errado. Ela diz. Você quer dizer algo. Qualquer coisa. Mas o momento é tão cheio que qualquer palavra seria como um pingo numa xícara já cheia até a borda. Então vocês ficam em silêncio. E nesse silêncio, acontece o que nunca havia acontecido antes entre vocês dois, paz. Lá fora, um casal de velhinhos atravessa a rua de mãos dadas. Lá dentro, você toca na caneca. E se pergunta se é isso que significa ficar. Hoje você não está com pressa para chegar, mas também não consegue ficar longe. Cada minuto distante do café dela parece tempo não vivido. A viagem deixou de ser sobre escapar do mundo. Agora é sobre encontrar algo nele. Quando você entra, ela já está te esperando. Sentada à mesa mais próxima da janela com 2 canecas. A sua das flores azuis, já cheia. Achei que hoje você merecia sentar primeiro. Ela diz. Você sorri. É o tipo de gesto que te desmonta mais do que palavras bonitas. Você se senta. O café está mais doce hoje. Talvez seja açúcar. Talvez seja o momento. Ela está diferente. O cabelo solto, mas menos desleixado. A cor no rosto, brilho no olhar. Os tremores voltaram um pouco, mas agora parecem menos intensos. Como se o corpo ainda resistisse, mas a alma começasse a confiar. Trouxe algo para você. Você tira do bolso um pequeno estojo aveludado. Ela arregala os olhos. Calma, não é um anel. Você abre revelando um broche antigo em forma de folha de carvalho. Prata antiga, simples, elegante. Pertencia à minha mãe. Ela dizia que folhas caem, mas sempre voltam mais fortes. Ela segura o broche como quem toca em algo vivo. Não sei se posso aceitar. Não precisa usar. Só queria que soubesse que eu lembrei de você. Ela não responde de imediato, mas coloca o broche sobre a mesa ao lado da sua caneca. Obrigada por me ver. Vocês falam pouco depois disso. Só trocam olhares. Mas esses olhares dizem mais do que conversas longas, que há algo crescendo ali, que não importa se tem nome, só importa que existe. Então, o som da porta do fundo se abre. Um homem entra. Alto, barba mal feita, cheiro de gasolina. Ela se levanta rápido. Os olhos dela mudam. O corpo endurece.
Os dedos começam a tremer de novo. Esse é o meu ex-marido. Ela sussurra. O homem te olha. Medido. Você é o novo cliente fiel, então. Você responde com calma. Sou só alguém que gosta de café e de bons silêncios. Ele não sorri. Bom saber. Silêncio pode esconder muita coisa. Ela tenta sorrir, mas está pálida. O homem deixa uma caixa sobre o balcão. Só vim buscar minhas ferramentas. Quando ele sai, o ar parece menos denso. Mas o estrago ficou. Ela se senta devagar. As mãos tremem mais do que nunca. Você segura uma delas. Quente, frágil, viva. Você não precisa me contar nada. Você diz. Mas talvez eu queira. Ela responde. Ali entre o broche e a caneca, há uma história sendo reescrita. Pela primeira vez você sente, não veio para salvar ninguém. Veio para ficar. No 8º dia, o café parece diferente. O cheiro está mais intenso, a música um pouco mais alta. Você percebe isso assim que entra, mas não comenta. Você sabe que ela está tentando abafar o que ficou no ar desde ontem. Ela está atrás do balcão de costas mexendo uma panela com movimentos automáticos. Quando se vira e te vê, força um sorriso daqueles que não tocam os olhos. Você se aproxima sem pressa. A caneca de sempre. Ela balança a cabeça. Hoje fiz algo novo, café com especiarias e baunilha. Você aceita sem hesitar. O gosto é exótico, marcante, como se ela estivesse tentando te fazer lembrar dela, mesmo depois que você fosse embora. Mas o curioso é que você não quer mais ir embora. Ontem, sinto muito pela forma como tudo aconteceu. Ela assente. Você não tem que pedir desculpas por ele, mas ele deixou marcas, até no ar, e em mim. Ela diz isso com uma franqueza que te desmonta. Vocês ficam em silêncio por um tempo. A televisão na parede exibe imagens mudas de um telejornal local. Lá fora, alguém buzina. Aqui dentro só há vocês dois e uma história ainda sem forma. Ele costumava vir aqui. Era dele esse lugar. No papel ainda é. E você? Eu sou só a memória viva do que sobrou. Você olha ao redor. Cada canto do café tem algo dela. A estante torta, os guardanapos dobrados em triângulo, o saleiro feito de garrafa reciclada. Nada ali é genérico. Nada nela também. Você decide mudar o tom. Quero investir nesse lugar. Ela te encara com expressão confusa. Investir. Comprar metade. Ser sócio. Arrumar o encanamento. Trocar a máquina velha. Pagar as contas. E depois ir embora. Não. Ficar. O silêncio que se segue não é desconfortável. É inacreditável. Ela não esperava isso. Nem você. Você não sabe nada sobre mim, ela diz. Já sei o que importa, que mesmo tremendo você ficou de pé. E ainda serve café. Ela respira fundo. Os olhos brilham. Há lágrimas, mas nenhuma escapa. Historiadores ainda discutem se o amor nasce do gesto ou da presença. Você ri. Então vamos deixar os historiadores ocupados. Ela se aproxima. Pela primeira vez segura sua mão sem hesitação. Se você ficar, eu posso tentar não tremer. Você aperta levemente. Pode tremer o quanto quiser. Eu tô aqui. A campainha da porta toca. Um novo cliente entra. Mas por um instante, o tempo congela. Como se o mundo lá fora existisse só como ruído de fundo. E naquele instante você percebe, você encontrou sua casa em uma estrada que não estava no mapa. No dia seguinte você chega antes do horário de sempre. O céu ainda está meio lilás, a cidadezinha acordando aos poucos, como uma criança que espreguiça os ossos antes de levantar. O café ainda está fechado, mas a luz da cozinha está acesa. Você bate levemente na porta de vidro. Ela aparece, sem maquiagem, com os cabelos soltos e um moletom velho. E mesmo assim, ou talvez por isso, é a imagem mais bonita que você já viu. Você veio cedo. Queria ver como tudo começa por aqui. Ela sorri. Abre a porta e deixa você entrar. Lá dentro o cheiro é diferente. Não é café ainda. É fermento, laranja e alguma coisa doce. Tô testando uma receita nova. Bolo de cenoura com especiarias.
Isso combina com a ideia de recomeçar. Ela te entrega um avental. E você aceita. Você, o homem dos ternos sob medida, agora está ao lado dela quebrando ovos e tentando não deixar a casca cair na massa. Você sabia que eu não cozinho há quase 5 anos, ela diz. Por quê? Porque ele dizia que a cozinha era minha obrigação. E tudo o que é obrigação perde o gosto. Você para. Ela também. E então vocês continuam misturando. Mais tarde, com o café já aberto, um senhor idoso entra. Anda devagar, usa bengala e um boné puído. Ela corre até ele. Abraça com firmeza. Esse é o senhor Tonico. Ela diz. Era o melhor amigo do meu irmão. Você aperta a mão dele. Muito prazer. Então é você o moço que anda fazendo a menina sorrir de novo. Você cora. Ela também. O senhor se senta e pede um café com leite. E enquanto ela prepara, ele te observa como quem mede a alma. Sabe, jovem, essa menina sofreu mais do que deveria. E mesmo assim, nunca foi embora. Você escuta, sem interromper. Se for ficar, fique de verdade. E se for embora, leve só as memórias boas. Você assente, em silêncio. Quando o senhor vai embora, ela limpa uma lágrima que escapou. Ele foi a única pessoa que não desistiu de mim quando eu parei de falar. Você parou de falar durante quase 1 ano. Depois que meu irmão morreu. Depois que ele foi embora. Fiquei muda. Literalmente. Você engole em seco. E como voltou a falar, ela olha nos seus olhos. Cozinhando. Cada receita era uma palavra voltando. Silêncio. Você se levanta. Caminha até a parede onde estão pendurados retratos em preto e branco. Procura entre eles. Encontra uma moldura vazia. Posso colocar uma foto aqui um dia. Depende. Do quê? Se ela for de nós dois sorrindo. E juntos. Você sorri. Então vamos merecer essa moldura. E pela primeira vez você a vê rir com os ombros. Um riso que sacode tudo. E não treme nada. Hoje você nem liga o GPS. Seu corpo já sabe o caminho como se fosse um velho instinto, como se sua bússola interna tivesse sido calibrada para apontar sempre naquela direção. Não há mais dúvida. Não há mais se. Há só quando. Quando você entra, ela está terminando de arrumar as mesas. Uma florzinha em cada pote. Um cuidado que antes parecia invisível, mas agora grita significado. Estamos esperando visita, você pergunta. Não. Só achei que as mesas mereciam flores. Você ajuda com as cadeiras. Ela não reclama. Só observa. Como quem ainda está se acostumando a ter companhia nas tarefas pequenas. Você não fala muito. Mas cada movimento seu é uma resposta a algo que ela nem sabia que precisava perguntar. Então, ela desaparece nos fundos por alguns minutos e retorna com uma caixa nas mãos. Uma caixa de madeira envelhecida com marcas de uso, um fecho torto e cheiro de tempo. Ela coloca sobre a mesa e te entrega. Abre. Você obedece. Lá dentro, há cadernos antigos, bilhetes, fotografias desbotadas. E no fundo, uma caixinha azul. Quando você a abre, encontra um anel. Simples, sem pedra, com uma inscrição. Quando eu tremer, me segure. Ela explica. Era do meu irmão. Ele fez isso para mim quando éramos adolescentes. Ele dizia que se um dia eu ficasse com medo de novo, deveria dar esse anel a alguém que me fizesse sentir firme. Você segura o anel como se fosse vidro. Quer dizer que... ainda não. Mas... talvez. Um dia. Se você ficar, você respira fundo. Vou ficar. Não promete. Não preciso prometer. Eu decidi. Ela se aproxima. Senta bem perto. Tão perto que você sente o calor da pele dela. Sabe, ontem eu dormi sem pesadelo pela primeira vez em muito tempo. Que bom. Foi porque sonhei com a gente lavando pratos. Você ri. Romance doméstico. O auge do amor real. Ela encosta a cabeça no seu ombro. Você já lavou prato na vida, só os de restaurante caro. Mas se tiver sabão aqui, posso tentar. Vocês ficam assim. No silêncio da manhã, com o cheiro de pão no forno, o som da chaleira apitando e o tempo do lado de fora parando para observar.
Lá fora, um carro bufa poeira ao passar. Lá dentro, um amor se constrói no intervalo entre uma louça e um suspiro. E naquele instante você sabe, não é mais só sobre café. Nunca foi. É sobre segurar quando o outro treme. É sobre ficar mesmo quando não é preciso. É sobre flores em mesas vazias esperando histórias. Hoje, quando você acorda, há uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais denso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Você sai cedo mesmo assim. A estrada continua igual, mas dentro de você, algo mudou. Um tipo de urgência silenciosa. Ao chegar, percebe que o café está aberto, mas não há música. Nenhum cheiro de pão assando. Nenhuma flor nas mesas. Ela está sentada ao fundo sozinha, olhando para a janela com os olhos fixos no nada. Sua caneca de flores azuis está diante dela, intacta, cheia. Você se aproxima com cuidado. Bom dia. Ela demora a responder. Quando enfim se vira, o rosto dela está pálido. Os olhos vermelhos como se não tivessem dormido. Ele voltou ontem à noite. Você entende de quem ela fala. E o estômago aperta. Ele não entrou. Só ficou do outro lado da rua, me olhando. Por horas. Você senta ao lado dela. Toca sua mão. Ela não treme, mas está fria. Quer denunciar. Denunciar o quê? Ele não fez nada. Só existir. O silêncio é espesso. Você não tenta resolver. Só ouve. Só fica. Isso agora já é muito. Você está com medo. Ela respira fundo. Estou. Mas também estou com raiva. De mim mesma. Por ainda deixar ele me parar. Você a encara. Você não parou. Está aqui. Me olhando. Falando. Isso é seguir em frente. Mas ele ainda tem meu nome nos papéis. Esse lugar ainda é dele. Você pensa por um segundo. Deixa ser. Um papel não decide a alma de um lugar. Ela fecha os olhos. Por um instante parece deixar o peso escorrer pelas pálpebras. Queria ser como você. Forte. Você sorri com tristeza. Historiadores ainda discutem se a força está em quem nunca treme, ou em quem treme e continua mesmo assim. Ela te olha. Sorri fraco. Você deveria escrever livros. Prefiro viver histórias. Mais tarde, enquanto ela prepara o bolo do dia, você se oferece para atender o primeiro cliente. Um senhor com boné entra. Você anota o pedido, serve com cuidado, e até se lembra de perguntar com ou sem açúcar. Ela observa tudo do balcão, com uma expressão que mistura surpresa e admiração. Está contratado, ela diz. O salário é em bolo, e olhares longos. Vocês riem. Pela primeira vez no dia. Lá fora, o céu ameaça chover. Mas não chove. Fica só aquela luz cinza que parece dizer: hoje o mundo não tem pressa. E você pensa, é assim que o amor resiste entre uma ameaça e um respiro. Hoje, você decide ir a pé. Deixa o carro na pousada da cidade vizinha e caminha os últimos quilômetros pela estrada estreita com mato dos dois lados e o som dos próprios passos como trilha sonora. É como se quisesse que cada passo confirmasse que você está indo sim, porque escolheu não porque o destino empurrou. Chegando ao café, vê algo inusitado. Uma plaquinha pendurada na porta. Diz: fechado para manutenção. Mas a porta está entreaberta. Você entra devagar. O som do sino ainda toca. Ela aparece com um balde na mão e um lenço preso à cabeça. O chão está molhado, o balcão empilhado de pratos, e há uma trilha de farinha do balcão até a cozinha. Hoje não tem bolo. Ela sorri surpresa. Tem faxina. E talvez pão. Posso ajudar. Você sabe esfregar o chão. Eu posso aprender. Você arregaça as mangas e pega um pano. Enquanto ela limpa as janelas, você cuida das mesas. É estranho como entre baldes e poeira, a intimidade cresce mais do que em qualquer jantar elegante. Meu irmão dizia que quando a gente limpa o que vê, ajuda a limpar o que sente. E tem muita coisa aí dentro para limpar, tem. Mas acho que já comecei. Depois de um tempo, vocês param para beber água. Sentam no chão encostados na parede da cozinha.
O cheiro de vinagre e sabão preenche o ar, mas há algo de reconfortante nisso. Você já pensou em ir embora de vez? Já. Muitas vezes. E por que ficou? Ela pensa por um instante. Porque alguém precisava manter esse lugar de pé. E depois percebi que talvez eu também precisasse disso. Você observa o teto. Há uma pequena rachadura perto da luminária. Se eu comprar tinta, você pinta comigo. Se você comprar pizza depois, sim. Vocês riem. Ela então diz num tom mais sério. Hoje acordei com menos medo. Isso nunca tinha acontecido em outubro. Por que outubro? Porque foi em outubro que tudo começou a desmoronar. E eu passei a associar esse mês com perda. Você a encara. Podemos mudar isso. Outubro pode ser sobre recomeço agora. Talvez. Se você ficar até novembro, você estende o dedo mindinho. Promessa de dedinho. Ela cruza o dela no seu. Promessa aceita. A luz do fim de tarde entra pelas janelas limpas. O chão ainda está molhado, mas vocês estão secos, inteiros. E pela primeira vez o café parece novo. Hoje você acorda com uma ideia fixa: comprar tinta. E não qualquer tinta. Você quer a cor certa, uma que não grite, mas que diga, fique mais um pouco. Na loja de materiais da cidade, a vendedora sugere azul petróleo. Você pensa em flores azuis. Você pensa nela. Compra 2 galões. E um pincel extra, mesmo sabendo que ela vai insistir em usar o antigo. Quando chega ao café, encontra a porta aberta e um cheirinho leve de pão de milho assando. Mas o que te prende mesmo é a cena no salão. Ela está parada diante da parede rachada, segurando uma fita métrica. Concentrada. Forte. Trouxe reforço. Você anuncia erguendo os galões. Ela se vira. É azul, é quase céu, quase rio. Mas firme. Ela sorri. Combina comigo. Vocês começam o trabalho. Forram o chão, movem mesas, tiram quadros. A rachadura parece menor agora. Ou talvez só pareça menos ameaçadora, porque vocês estão cuidando dela. Enquanto pinta a primeira faixa da parede, ela diz: eu sempre achei que pintar fosse só estética. Mas tem algo quase terapêutico nisso. Tipo apagar o passado com cada pincelada. Ou dar um novo nome a ele. O rádio toca uma música instrumental suave. Vocês pintam em silêncio, sujando os dedos, errando contornos, rindo de borrões. Em certo momento ela para. Fica olhando para um canto da parede. Ali era onde ele costumava bater. Você congela. Ela continua. Toda vez que discutíamos, ele batia a mão bem ali, como se quisesse marcar o lugar. Você se aproxima. Com o pincel pinta lentamente sobre aquele exato ponto. Agora é nosso canto preferido. Ela respira fundo. Fecha os olhos. Quando abre, parece mais leve. Depois de horas, vocês terminam. Exaustos, suados, manchados de azul, sentam-se no chão. O ambiente parece outro, não só pelas paredes, mas pela energia. Ela deita a cabeça no seu ombro. Você percebe que acabou ficando. Você percebe que acabou me esperando. Eu não sabia. Mas sim, eu também. Lá fora, o céu fica rosa alaranjado. Outubro continua. Mas agora ele carrega outra lembrança. Vocês brindam com suco de caju num copo de plástico. E riem como 2 crianças que venceram o medo do escuro. E pela primeira vez, ela não treme nem um pouco. O dia começa com o cheiro de chuva antiga, não aquela que molha tudo, mas a que só deixa o ar mais úmido e o coração mais mole. Você caminha pela cidade como se já fosse parte dela. O padeiro te cumprimenta. A moça do armazém sorri. E o cachorro magro da esquina abana o rabo ao te ver. Você chega ao café antes do horário. Espreita pela janela e vê algo que faz o tempo parar. Ela está dançando. Sozinha, de olhos fechados, rodando lentamente entre as mesas com fones de ouvido nos ouvidos e um pano de prato na mão como se fosse um véu de noiva. Você não entra. Observa. Guarda para si esse pequeno milagre. Quando ela percebe sua presença, cora. Você viu Vi. E vai rir de mim? Não. Vou lembrar disso quando sentir saudade. Ela sorri.
Um sorriso que não precisa de maquiagem. Um sorriso que ficou. Durante o café da manhã, vocês dividem pão, risadas e lembranças. Você conta da primeira vez que dormiu em um carro por opção, só para evitar um hotel 5 estrelas. Ela ri. Isso é tão absurdamente romântico, ou só estupidamente teimoso. As duas coisas. E é por isso que você combina comigo. Mais tarde, ela propõe uma caminhada até o mirante da cidade. Um lugar que o irmão dela costumava ir para pensar. Vocês sobem devagar entre trilhas estreitas e pedras soltas. No topo, há uma vista que corta o fôlego à cidade pequena lá embaixo, o café como um pontinho aconchegante entre árvores. Ele costumava dizer que desse ponto tudo parecia resolvido. E está. Ela balança a cabeça. Quase. Falta só uma coisa. Você espera. Ela respira fundo. Preciso tirar o nome dele dos papéis. Legalmente. Quer que eu te ajude? Quero que você venha comigo. Quando eu for, você estende a mão. Ela segura. Vou onde você precisar. Até o fim. Até o fim. E depois também. No caminho de volta, ela tropeça numa raiz. Você a segura. Ela ri assustada. Ainda bem que você estava aqui. Estou. E estarei. Quando voltam ao café, a cidade já sabe. O senhor Tonico pisca para você. A senhora da banca comenta que agora as flores das mesas têm mais cor. Uma criança grita: tia do café. Seu namorado chegou. Ela ri. Você ri. O mundo ri com vocês. E naquele fim de tarde, enquanto vocês limpam os pincéis usados, ela diz: acho que não tremo mais. Você responde: acho que eu também parei de fugir. Hoje, o café está mais cheio do que nunca. Não de clientes, mas de significados. As paredes recém-pintadas parecem absorver cada som, cada passo, cada respiração, com uma reverência silenciosa, como se reconhecessem que finalmente aquele lugar voltou a ser lar. Você chega com um envelope nas mãos. Dentro os papéis, assinados. Oficialmente o café agora tem um novo nome no registro, o dela. Só dela. Quando entrega, ela demora para abrir. Passa os dedos sobre o selo como quem teme que ao rasgar tudo desapareça. É real mesmo. Mais real que esse café. Ela sorri. Abre. Lê. Chora em silêncio. Você não diz nada. Só espera. E segura sua mão caso o passado ainda tente tremer por dentro. Depois de um tempo, ela limpa os olhos e pega uma pequena moldura de madeira, a mesma que ficou vazia por tanto tempo. Acho que agora podemos usar isso. Tem uma foto. Ela puxa do avental uma imagem recente. Vocês dois lado a lado, cobertos de tinta azul e farinha, rindo como se o mundo tivesse parado por um instante, só para tirar aquele retrato. Ela encaixa a foto na moldura e pendura no centro da parede. O ponto onde um dia havia rachaduras. Agora, um novo marco. Ao meio-dia, ela fecha o café por 1 hora. Só para vocês dois. Prepara uma mesa ao ar livre com toalha xadrez flores e 2 xícaras daquelas de porcelana que ela sempre guardou para ocasiões especiais. Hoje é uma ocasião especial. Hoje é o dia em que eu volto a viver. Vocês brindam com café com especiarias. Ela morde um pedaço de bolo e comenta: sabe o que é estranho? O que mesmo quando você não está aqui, o lugar parece cheio. Talvez porque eu nunca mais tenha ido embora. Você a observa. Não como quem busca respostas, mas como quem finalmente as encontrou. Ela então tira algo do bolso. A caixinha azul. A mesma do anel. Ainda não é um pedido, mas é um início. Você abre. O anel está lá, brilhando com simplicidade. Quando eu tremer, me segure. E quando eu tremer, a gente treme junto. Mas não cai. Vocês se abraçam. E pela primeira vez o abraço não é de consolo, é de celebração. O sol atravessa as folhas e projeta sombras dançantes na mesa. Tudo ali tem gosto de começo. A cidade pequena continua. A estrada continua. O mundo continua. Mas dentro daquele café, e dentro de vocês, o tempo resolveu parar para observar um amor
que nasceu devagar entre cacos e colheres, entre tremores e tintas, entre silêncio e café. Agora a luz do dia vai cedendo espaço para o brilho tímido dos postes lá fora. As ruas se esvaziam, os sons se apagam e o mundo parece se recolher como um gato procurando um canto quente para dormir. O café, agora fechado, guarda o cheiro de pão de tinta seca e de promessas sussurradas entre risos. Você está ali, ainda, sentado em uma das mesas. A luz baixa ilumina só metade do seu rosto, mas o sorriso é inteiro. Ela lava as últimas xícaras na cozinha. Você escuta a água correndo e pensa: nunca o som de uma torneira foi tão reconfortante. Lá fora começa a chover, mas é aquela chuva boa, suave que embala, a que faz a alma respirar devagar, a que dá vontade de ficar mais um pouco. Você fecha os olhos por um instante. O corpo relaxa. As mãos que antes viviam tensas de contratos e negociações, agora repousam sobre a mesa com a paz de quem não precisa provar mais nada. Ela volta, desliga as luzes, senta ao seu lado. Encosta a cabeça no seu ombro. Nenhum de vocês fala, porque não precisa. O mundo gira, mas aqui tudo para. Boa noite, viajante. Que seus sonhos sejam feitos de paredes pintadas, bolos recém-assados e silêncios que acolhem. Que você encontre alguém que fique mesmo quando você treme. E que quando acordar, saiba que o amor, o de verdade, talvez more mesmo numa estrada rural com cheiro de café e gosto de recomeço.